Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações a respeito de novas aulas, clique no sininho. Se gostar desse vídeo, deixe seu like. Hoje nós vamos ver, então, a teoria de custos. Ela é uma continuação da última aula sobre teoria da produção e lei dos rendimentos decrescentes. Antes da gente entrar propriamente dita na teoria de custos, vamos lembrar também alguma coisa que a gente já viu nesta aula de lei de rendimentos decrescente, que é o objetivo da firma. Né? Ou seja, o objetivo da firma é maximizar o lucro. O lucro é receita total menos custo total, e a receita total é igual a preço vezes quantidade. Então, eu preciso entender como se formam os custos para poder calcular o lucro, que é o objetivo de toda a empresa. Tá? Outra coisa que nós temos que ter em mente é a diferenciação entre o lucro econômico do lucro contábil. Então, vamos lá. Vou contar uma historinha para vocês, assim, de uma experiência real que eu tive há muitos anos aí na minha profissão de consultor. Uma vez fui chamado por um amigo meu para... ele tinha uma empresa de fazia móveis de ferro. Né, móveis de aço e coisa e tal. Era uma empresa da mãe dele e trabalhava num pavilhão da mãe. E ele dizia assim, tipo, Cláudio, olha só, eu tô trabalhando aqui, tô ralando todo dia, mas eu não tô vendo dinheiro, não vejo a cor do dinheiro. E eu queria chamei um contador aqui, chamei um cara, ele viu realmente a empresa dar lucro, mas eu não consigo entender. Eu hoje tenho um padrão de vida pior do que eu tinha antes. Não tem como ela tá dando dinheiro. Eu digo, tá bom, fulano, deixa eu dar uma olhadinha no material que ele preparou. E realmente estava lá, uma empresa bem pequenininha, faturava algo ao redor de 40, 50 mil por mês. Né? 50 mil por mês, uma empresa bem pequenininha. E estava lá, realmente estava lá, faturamento, todas as despesas, pagamento de impostos e tudo que é lá. Aí tinha uma conta que me chamou a atenção, que era a conta de Prolabore, que vocês sabem, Prolabore é o salário do dono, né? E lá estava 4 mil reais. Eu disse, fulano, 4 mil reais, cara? Mas eu te conheço, cara, tu tem um bom padrão de vida aí para 4 mil reais. Quanto que tu ganharia se tu trabalhasse fora daqui? Ele disse, não, 4 mil reais é o que eu divido entre eu e minha mãe. É 2 para mim, 2 para minha mãe. E eu trabalhava fora aqui, cara, antes de vir para cá eu ganhava 5K. 5 mil? Pô, 5 mil? E aí tu tem... Por que tu só botou 2 mil reais aqui na empresa? Não, porque é só o que a empresa pode pagar. Digo, não, meu amigo. Para te calcular o custo real da tua empresa, o real, você tem que botar o custo oportunidade. O teu custo oportunidade, que é quanto você ganharia trabalhando como empregado em qualquer lugar. E se é 5K, esse é o custo que tem que estar aqui na empresa. Tá? Esse é o custo que tem que estar aqui. Quando eu joguei esse 5K ao invés dos 2K dele, o lucro lá que estava entre 3K e 3 e 4 mil já caiu para zero. Aí eu continuei avançando, digo, tá, Igor, e os outros dois então é tua mãe? Digo, cara, mas não é muito pouco para tua mãe, cara. Como é que ela construiu patrimônio, um prolabore dessa? Ele disse, não, cara, minha mãe aqui, isso aqui para ela é uma diversão. Ela só tá aqui para conversar com as amigas no final de tarde, isso aqui não é um negócio dela, ela ganha dinheiro alugando o pavilhão. Aí eu, legal. E esse pavilhão aqui? Onde é que tá o aluguel? Ele disse, não tem aluguel, o pavilhão é nosso. Eu digo, pois é, né? Mas o pavilhão é de vocês, mas vocês evitam ou não alugam. Então também tem um custo de oportunidade aí que tu não tá enxergando, que é quanto eu ganharia se eu alugasse aluguel. Qual é um aluguel desse pavilhão no mercado? Ele mais 5K. Digo, tu tá me dizendo que tu tá abrindo mão de um salário de 5K em troca de um de 2 mil aqui. E tá abrindo mão de 5K de aluguel, 5 mil de aluguel, para zero, para manter uma empresa operando que te dá 3K de resultado. É isto? Ele disse, é isso. Eu digo, tá aqui tá o problema. Eu ainda poderia avançar com ele, perguntando quanto tem de estoque, material e bem de capital aqui, máquinas, que se eu pudesse vender e aplicar na poupança. Ele até disse, uns 150 mil a 200 mil. Eu digo, cara, mas se eu botar 200 mil hoje num título do Tesouro Brasileiro, vai dar quase 20 mil por mês, vai dar uns 1.200 reais por mês. Digo.
Então, qual é a diferença entre a minha percepção do negócio dele e a percepção do cara que foi lá e deu um diagnóstico e fez um cálculo de resultado que não estava errado? Tá? Beleza. Por que eu vi uma diferença? Porque existe uma diferença entre como o contador enxerga a empresa e como o economista enxerga a empresa. O lucro contábil, esse que as empresas apuram, ele você tem a receita, menos os custos explícitos, você tem o lucro. O que são os custos explícitos? É aquele que efetivamente sai dinheiro do caixa, em algum momento. Né? O aluguel é um custo explícito, o salário é um custo explícito, a taxa que tu paga no banco é um custo explícito, a depreciação do capital é um custo que, mesmo que não saia dinheiro no caixa, ele é explícito, é fácil de calcular. O economista, ele não enxerga só os custos que se enxerga e se contabiliza. Ele também enxerga os custos oportunidades que não estão na contabilidade refletidas. Como, por exemplo, o aluguel que eu paguei, que eu estava deixando de receber. Ele é um custo implícito. A diferença entre o salário que minha empresa podia pagar e quanto ele estava recebendo. Isso é um custo implícito. Todos esses custos estavam lá. Quando eu boto os custos implícitos na empresa dele, ela podia ser contabilmente lucrativa. Economicamente, era um mau negócio. Tá? Então, há uma diferença bastante grande entre lucro contábil e lucro econômico. E quando a gente fala em custo e lucro, nós estamos falando de lucro econômico. Todos os custos, oportunidades envolvidos. Tá? Beleza. Dito isso, vamos aqui a alguns conceitos de custo. E a primeira e o mais relevante é este aqui. Ó. O custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável. Todo produto tem um custo fixo e variável. Então, por exemplo, essa caneta marca texto. Toda matéria-prima empregada nele para a produção é um custo variável. Todo imposto que eu paguei para vender isso aqui para o público é um custo variável. A energia elétrica que eu usei para injetar esse material é um custo variável. O aluguel do pavilhão que eu fiz para montar minha empresa é um custo fixo. A funcionária que atende o telefone, a telefonista, é um custo fixo. O custo fixo ele não varia com a quantidade produzida. O custo variável, sim. Então, se isso aqui o custo é R$1 e eu produzi R$1 e eu produzi 1.000 unidades, o meu custo total vai ser R$1.000. Se eu produzir 2.000 unidades, o meu custo total vai ser R$2.000. Tá? Então, o custo total ele é a soma do custo fixo mais o custo variável. Dado isso, nós temos algumas medidas que são relevantes. Né? O custo total médio, que é o custo total dividido pela quantidade. Custo fixo médio, que é o custo fixo dividido pela quantidade. Custo variável médio, que é o custo variável dividido pela quantidade. E o custo marginal, que é a variação no custo total dada a variação da quantidade. Nós vamos ver isso depois num gráfico. Tá? Antes de nós, num quadro, antes de nós avançarmos, eu só preciso chamar a atenção para vocês o seguinte, sobre um negócio chamado escala eficiente, que é aquela que minimiza o custo total médio. Ou seja, uma empresa tem escala eficiente, onde o custo total médio dele é mínimo. Nunca se esqueçam que o objetivo de uma empresa não é produzir onde o custo total médio é mínimo. É sim onde o lucro é máximo. E nem sempre esses pontos são no mesmo lugar. Ok? Vamos lá, deixa eu só vir para cá. Aqui nós temos um quadro de custo, ok? Aqui nós temos a quantidade de pães produzidos por hora. Ele está aumentando, vai de 0, 1, 2, 3 até 14 pães. Aqui nós temos o custo total. O custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. Então, vamos pegar aqui 2 pães. Eu tenho custo total R$13,80. Ela é a soma do custo fixo, que é R$2, independente da quantidade de pães que eu produza, ou não muda, mais o custo variável. Esse sim aumenta quando a quantidade produzida aumenta. Então, no caso de 2 pães, eu tenho R$2 de custo fixo, mais R$1,80 de custo variável. Tá? Então, eu tenho 2 mais 1,80 é R$13,80. Aqui, 8 pães é R$7,60. É os mesmos R$2 de custo fixo, mais R$5,60 de custo variável. Tá? O custo fixo médio
é o custo fixo, R$2, dividido pela quantidade média. Né? Então, nós temos aqui um custo fixo médio. Deixa eu ver se eu consigo produzir um gráfico aqui. Se eu pegar aqui, ó, vamos botar aqui em cima, custo fixo médio. E aqui, quantidade. Nós vamos descobrir que o custo fixo médio, ele tem este formato aqui, ó. Ele se aproxima ali da curva, mas nunca chega a zero. Tá vendo? Mas ele vai sempre diminuindo. Por quê? Porque você ganha escala, né? Você vai dividindo o custo fixo de 2 cada vez por mais quantidade. Então, o custo fixo médio vai diminuindo. Olha o custo variável médio. O custo variável médio, deixa eu só pegar aqui, vamos apagar tudo isso aqui. O custo variável médio é o custo variável dividido pela quantidade. Então, por exemplo, no caso de 2, eu tenho R$1,80 de custo variável médio, dividido pela 2 unidades de pães, 90 centavos. No caso de 7, eu tenho R$4,60, dividido por 7 unidades de pães, eu tenho aqui 0,66 centavos por unidade. A 10 unidades, eu tenho R$8,20 de custo variável, dividido por 10 unidades, dá 82 centavos. O custo total médio é a soma, obviamente, né, do custo fixo médio mais o custo variável médio. Ou, se vocês preferirem, é só pegar o custo total, R$4,80, por exemplo, dividir por 4, que dá R$1,20. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Dê uma olhadinha aqui no custo variável médio. Então, vamos imaginar o seguinte, eu produzo 2 unidades de pães, tá? Meu custo total é R$13,80. Aí eu vou produzir a terceira unidade de pão e meu custo, a terceira unidade de pão, e o meu custo total sai de R$13,80 para R$4,40. Ou seja, eu tenho um acréscimo aqui de 60 centavos, né? Quanto custou eu produzir quanto me custou a terceira unidade? 60 centavos. Aí eu vou produzir a quarta unidade de pão e meu custo total sai de R$4,40 para R$4,80. Quanto me custou a quarta unidade? 40 centavos. Aí eu vou produzir a quinta unidade. Meu custo total sai de R$4,80 para R$5,20. Quanto custou a quinta unidade? 40 centavos. Aí eu vou produzir a sexta unidade. Meu custo total sai de R$5,60 para R$5,80. Quanto custa a sexta unidade? 60 centavos. Ou seja, olha lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha no custo. Olha o custo variável médio aqui. Vamos dar uma olhadinha no custo variável médio. Caneta aqui. Vamos lá. 1,090, 0,80, 0,40. Olha. 1,080, 0,40, 0,63. Pum. Ponto de mínimo. 0,60, 0,70, 1,13. Vamos pegar o custo total médio. 0,94. Ponto mínimo. 0,95. Sobe. Vou pegar o custo marginal. 1,080, 0,40. Pum. Ponto mínimo. 0,60, 0,80 subindo. Se eu desenhar essas curvas de custo, né? Custo médio aqui, custo variável médio. Nossa. Se eu desenhar essas curvas de custo, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Se eu puder desenhar essas curvas de custo, eu vou ter elas mais ou menos o seguinte, ó. Vamos pegar aqui custo variável médio, tá? Vamos pegar o custo variável médio. Eu vou ter um ponto saindo de 1, ele vai caindo, ele chega num ponto de mínimo e depois vai subindo. Se pegar o custo total médio, é a mesma coisa. Custo variável médio. Se tu pegar o custo total médio, ele também vai cair, ele vai caindo, chega num ponto de mínimo e vai subindo. Custo total médio. Se tu pegar o custo marginal, ele chega a um ponto, ele vai caindo, depois chega num ponto de mínimo e vai subindo. Por que as curvas de custo têm formato em U? Por que as curvas de custo têm, basicamente, de custo médio, né? Tem esse formato, a exceção da curva de custo fixo médio. Ela tem exatamente esse formato por causa disso aqui, ó. Por causa da lei dos rendimentos decrescentes. Por isso que você aprende a lei dos rendimentos decrescentes para entender a teoria de custos.
Porque ela dá o formato das curvas de custo marginal. Certo? Das curvas de custo médio. Variável médio, total médio e marginal médio. Tá? Então, basicamente é isso. Custo é relevante nós entendermos custo total, que é custo fixo, mais custo variável, né? O que é custo fixo médio, custo variável médio, custo total médio. O que é custo marginal, que é o relevante, né? O custo da produção da unidade adicional. E por que, obviamente, eu estudo lei dos rendimentos decrescentes para entender a teoria de custo? Por quê? Porque a lei dos rendimentos decrescentes dá este formato para a curva, que é esse formato côncavo, tá? Beleza? Finalizando, eu tenho 3 conceitos de economia de escala, 3 conceitos de custo relacionados à escala, né? Temos a economia de escala quando o custo total médio cai no longo prazo, as deseconomias de escala quando o custo total médio aumenta no longo prazo, e os retornos constantes de escala quando o custo total médio mantém-se o mesmo com as quantidades, mesmo que as quantidades variem. Então esses são os conceitos de custo no longo prazo. Aqui nós temos um gráfico que mostra mais ou menos como esses conceitos funcionam, né? Então ele tem um formato basicamente de canoa, onde isso aqui eu tenho rendimentos constantes de escala, aqui eu tenho ganhos de economia de escala, e aqui eu tenho deseconomias de escalas. As deseconomias de escalas basicamente estão relacionadas a empresas com plantas muito grandes e que, portanto, por dificuldade de gerenciamento, acabam tendo aumentos dos custos quando a produção aumenta, né? As economias de escala já são relacionadas a empresas com um porte menor, e exatamente por isso ganhos de escala trazem também ganhos de eficiência de custo médio. E aí eu tenho empresas maduras que têm retornos constantes de escala. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Ela teve aí alguns probleminhas técnicos, né? Espero que vocês me desculpem. Eu vou deixar aqui do lado a aula da teoria da firma, né? Da teoria da lei dos rendimentos decrescentes na aula passada, e mais uma outra aula do canal aí, para se vocês quiserem, estiverem interessados. Por favor, não se esqueçam de clicar aqui no canal para se inscrever. Foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima aula, quando a gente já vai começar a ver a maximização de lucro sobre o mercado de concorrência perfeita. Até lá, um abraço.